É impressionante, mas o tráfico de drogas não para. A todo momento a polícia consegue apreender isso, o que realmente é parado na fiscalização. Imaginem o que está passando no tráfico, porque o consumo é cada vez maior. Mas um traficante, Roberto Antônio de Souza Júnior, 21 anos de idade, conhecido como Juninho, foi preso na Vila Hípica Paulista, Zona Sul de Marília, com todo esse tráfico. Na verdade, ele atuava como mula, entregando a droga para traficantes da barra pesada aqui em Marília e também na região. Agora poderá ser condenado a 15 anos de prisão. Infelizmente, é aquilo que a gente tem abordado aqui também, o tráfico é cada vez maior, porque o consumo cada vez mais preocupante. Por isso que a prevenção às drogas tem que começar dentro de casa. E como já ouvimos recentemente o psicólogo João Louro, ele foi taxativo. Geralmente, a porta de entrada é a bebida alcoólica. Então, realmente, muito cuidado. Neste dia 11, dia de São Bento, padroeiro de Marília. Atenção, não é feriado em Marília, mas ponto facultativo da Prefeitura, repartições municipais, como também da Câmara Municipal. Então, muita gente tem dúvida nessa questão, não é feriado, apenas ponto facultativo, Prefeitura, Câmara, repartições municipais. Coleta de lixo não será realizada nesta quinta-feira. Agora, o marinense tem obrigação de saber um pouquinho da história do padroeiro da cidade, São Bento. Se você não sabe, então aprenda, confira um pouquinho. São Bento nasceu na Itália, em Núrcia, no ano de 480 d.C. Membro de uma nobre família daquela região, foi enviado ainda muito jovem para aprender retórica e filosofia em Roma. Já em Roma, realizando seus estudos, São Bento percebeu que sua vida ainda era mundana e superficial. Então retirou-se para uma vida reclusa, dedicando-se ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Para tal, ele se retirou para as montanhas da Umbria, dedicando-se a uma vida de oração. Meditação e exercícios para a santidade. Após 3 anos em uma gruta, São Bento passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, buscando nas regras de São Pacômio e São Basílio uma vida monástica ocidental e romana, nascendo assim o Mosteiro de Monte Cassino. São Bento criava, após muitos anos de estudo, aquela que é conhecida até hoje como a regra beneditina que formava cristãos santos, através da prática dos mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo, além dos conselhos do Evangelho. Logo após a sua criação, as regras de São Bento tornaram inúmeros mosteiros na Europa e foram com a máxima ora te labora, ore e trabalhe. De acordo com São Bento, para uma vida comunitária saudável, depende do total equilíbrio psicológico. Sendo assim, vários mosteiros, além de ajudar a espalhar a palavra de Deus, se tornaram locais de ciência, escola de agricultura e muito mais. São Bento faleceu aos 67 anos e seu dia é comemorado em 11 de julho. Aí, você sendo ou não católico, pelo menos a história do padroeiro de Marília é obrigação saber. Tá aí. Então, dia de São Bento desse 11 de julho, padroeiro de Marília. É claro que na Basílica de São Bento haverá, durante toda esta quinta-feira, celebrações especiais. E lembrando de novo, não é feriado em Marília, apenas
ponto facultativo na Prefeitura, repartições municipais e na Câmara. Então, comércio, bancos estarão funcionando normalmente, mas não haverá coleta de lixo. Destaques do momento: o Ministério Público Federal vê perigo à segurança pública e vai à justiça contra o decreto das armas. Ainda, após 12 dias internado, prefeito de Osasco e a primeira-dama têm alta. Sofreram queimaduras no acendimento daquela fogueira da festa dos servidores municipais. Pois é, houve, na verdade, um acidente pela imprudência e eles tiveram 15% do corpo queimado, especialmente a região do rosto. Ainda como destaque também, reforma diminui a quantidade de processos trabalhistas. Prêmio da Mega Sena acumula de novo em torno de 10 milhões e haverá sorteio extra desta quinta-feira. Quase todos os serviços do INSS agora passam a funcionar via internet. É a tecnologia chegando ao atendimento do INSS. É a máquina, na prática, que começa a substituir o homem. A gente volta a falar sobre saúde. A saúde deve começar pela boca, com a saúde bucal. Confira essa matéria especial. Glaudemir já sofreu muito por falta de cuidado com os dentes. Quando era pequeno, não foi alertado dos perigos da falta de escovação. Eu peguei uma determinada doença que ficava mole o dente e você terminava perdendo, usando inclusive até uma prótese, né, parcial, mas estou... A geração do genro dele já teve mais orientação, mas o Douglas ainda teve algumas cáries quando era criança. E como a minha mãe era enfermeira, então ela tem um posto de saúde, tinha a parte de odontologia e levava a gente para lá, lógico. Cobrança tinha, mas a gente também, como criança, também não respeitava, até pela falta de informação também, que não era tão alta assim. A Aline, filha do Glaudemir e mulher do Douglas, termina a refeição e logo procura a escova de dente. Um hábito cobrado pelos pais que ela agora tenta repassar para os filhos. Eles cobravam bastante a questão da escovação. Não igual eu cobro dos meus filhos hoje, que eles escovem os dentes. Porque é diferente, eu acho que é questão mais de informação do que de cobrança. Gengivite, mau hálito, tártaro, sensibilidade nos dentes, cárie, problemas que podem ser evitados com o cuidado diário dos dentes. De geração em geração, implementar a escovação nas famílias foi um desafio. Agora o problema é outro. Segundo uma pesquisa do Datafolha, o fio dental não está na rotina das famílias brasileiras. Apenas 30% usa o fio dental 2 vezes por dia. O Lorenzo tem 1 ano e já escova os dentes. O trabalho é fazer o João escovar e passar o fio dental todo dia. Pegar a escova, colocar um pouquinho de pasta e fazer bolinha, aí depois esfrega. E você passa fio dental? Às vezes sim, às vezes não. Minha mãe que passa. A persistência deve continuar. Incluir o fio dental na rotina pode fazer uma grande diferença na saúde bucal de cada família. Hoje você tem um cuidado e as pessoas têm mais consciência de que o dente ele é um órgão. As pessoas não têm esse conhecimento e de quanto um dente é importante. Então, para os meus filhos, é muito diferente do que era para o meu pai, isso eu não tenho dúvida. Tá aí. A Faculdade de Odontologia da Unimar, a Universidade de Marília, tem um programa constante de educação bucal, ou reeducação bucal. É exatamente isso. A saúde tem que começar efetivamente pela boca. E a gente continua falando sobre saúde. Será velado no Rio de Janeiro, desta quinta-feira, o corpo do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele faleceu aos 77 anos de idade em decorrência de um infarto. O Paulo Henrique ultimamente estava na Record, embora afastado de seu programa, estava sendo utilizado para planejamento de outras programações. Mas ele girou as emissoras de TV do Brasil, inclusive a Globo, e faleceu aos 77 anos, vítima de um infarto fulminante. É aquilo que os médicos têm alertado. Época de inverno, é preciso cuidado. Aumenta em 30% nessa época do ano a incidência de infarto e derrame cerebral. Mais informações, você confere.
No inverno aumenta a incidência de infarto, de AVC, de arritmia cardíaca. Os pacientes que estão compensados descompensam com frio. Quanto mais frio, mais infarto, mais complicações cardíacas. De acordo com uma pesquisa realizada por um jornal britânico, o risco de complicações cardiovasculares nas estações mais frias aumenta em 30% e, quando envolve idosos, pode alcançar até 44%. Já os casos de AVC isquêmico registram crescimento de 20%. O frio vai aumentar a pressão, o nosso organismo vai liberar substâncias que vai aumentar a pressão. Esse aumento da pressão e o próprio frio pode gerar lesão nas placas, né? Essas placas podem se romper e quando essas placas se rompem, o organismo tenta corrigir isso, mas na verdade ele acaba fechando o vaso, tá? E gerando um infarto, gerando um AVC. Quando você fecha uma artéria, o que está para frente da artéria vai ficar sem oxigênio. Isso é um infarto. Quando é no coração, é um infarto do miocárdio. Quando é na cabeça, é o famoso derrame cerebral. Tá aí. Cuidado então, época de inverno. Aumenta o risco em 30% de infartos. Está aí agora a nova vítima, o Paulo Henrique Amorim, que faleceu aos 77 anos no Rio de Janeiro. O corpo dele será velado nesta quinta-feira na sede da Associação Brasileira de Imprensa e no período da tarde será cremado no cemitério do Caju. E já que a gente continua falando sobre saúde, sobre informação de utilidade pública, mais uma matéria especial para você. Confira. Dona Gabriela tem 76 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana, faz um trabalho de fortalecimento muscular terapêutico nesta clínica em São Paulo. Eu estou aqui mesmo para estar mais bem disposta, mais firme. E mesmo quando a gente por acaso cai, a gente não se machuca. Os músculos seguram a gente. E se não fossem os exercícios? Eu não estaria tão bem disposta fisicamente, né? E para andar, enfim, levantar, sentar, ajoelhar. O fortalecimento muscular é tão importante para pessoas idosas que, além de ajudar na locomoção, evita também o desenvolvimento de algumas doenças, como, por exemplo, a sarcopenia, que nada mais é a perda progressiva de massa muscular. E esse é um problema que pode causar até a morte. É o que mostra uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo durante 14 anos com 839 idosos. Mulheres acima de 65 anos com pouca massa magra têm até 63 vezes mais chances de morrer do que aquelas com musculatura normal. Entre os homens, as chances de morte são de 11 vezes. Vários fatores estavam relacionados com a mortalidade desses indivíduos, como o fato deles serem mais velhos, fazerem pouca atividade física, terem outras doenças como diabetes, doença cardiovascular. Mas independente de todos esses fatores, se elas tivessem uma baixa massa muscular, isso era um fator independente para a mortalidade. A pesquisadora explica que quando a pessoa passa dos 50 anos, pode perder até 2% de massa magra por ano. A boa notícia é que isso pode ser evitado. É muito importante você fazer atividade física e no indivíduo acima de 65 anos, mais importante ainda, fazer exercício de musculação. Aos 76 anos, Dona Joana já sentiu os resultados dos exercícios. Eu tinha um problema grande no braço e já tinha feito outras terapias e quando eu vim aqui resolveu. E a Dona Cida então, hein? 99 anos e 2 vezes por semana faz musculação. Um exemplo de que a idade não é desculpa para ficar parado. Não me sinto bem parada, eu sempre estou procurando algo para fazer. Nunca me deixo abandonar num tédio, num aborrecimento. Eu procuro vencer todas as dificuldades. Tá aí, um grande exemplo. A dica está dada, já que a população envelhece rapidamente. E o destaque final, a Diocese de Marília, através do bispo Luiz Antônio Cipollini, acaba de divulgar uma nota com relação à prisão do padre Denismar. Ele, atualmente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Jockey, acusado de pornografia infantil.
Desadota, assim como toda a população, especialmente fiéis católicos, a Diocese de Marília lamenta o ocorrido e informa que está à disposição da polícia para ajudar nas investigações. Diz ainda a nota do bispo. O padre Denismar já foi afastado de suas atividades até que o inquérito policial seja concluído. Assina a nota Dom Luiz Antônio Cipollini, bispo diocesano de Marília. O padre foi preso em Tupã, a residência de sua família, por pornografia infantil, assim como 2 marilenses que também estão detidos. Foi uma mega operação em todo o Oeste Paulista contra a pornografia infantil. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.